Vamos lá, pessoal, vamos iniciar mais uma aula aqui na pós-graduação de regularização de imóveis e o tema, gente, vocês vão gostar muito. Nós vamos falar nesse momento sobre desdobro e desdobramento, tá bom? Então, aguarde aí, vamos iniciar a aula em alguns minutos. Vamos lá, aula 45, pós-regularização de imóveis do Portal ESO, hein? Digita no Google, Portal ESO já aparece. É a única pós-regularização de imóveis do Brasil, hein? Pós-regularização de imóveis, desdobro e desmembramento. Pronto. Valendo, gente? Vamos comigo? Vamos lá, tá? Acompanhe o professor até o final da aula. Vamos lá. Vou liberar, hein? Valendo! Vamos lá, gente, mais uma aula aqui, e hoje a aula aqui na nossa pós-graduação de regularização de imóveis, nós vamos falar de desdobro, desmembramento, que é um tema de muita dúvida, muita gente faz confusão, acaba orientando errado o cliente, isso é um perigo. Então, vamos juntos, vamos estudar esse tema tão importante. Quando eu falo desdobro, anote aí, vamos lá, o que é desdobro, professor Júlio? Eu explico no meu livro Direito Imobiliário de AZ. Desdobro é a divisão de terreno. Quando eu pego um terreno, esse aqui é meu livro, o campeão, vamos dizer que é um terrenão aqui, ó, e eu divido esse terreno em várias partes, eu estou fazendo desdobro. Então, desdobro é dividir um terreno. Eu posso dividir no meio, posso dividir em 4, em 5, em 6, em 7, em 12, desdobro. Ou seja, desdobro é oriundo do parcelamento do solo. Parcelamento aprovado, regularizado, inscrito no cartório de imóveis competente, com frente para a rua oficial já existente. Se tem uma rua que já existe a rua, eu não estou criando logradouros, eu estou falando de desdobro. Tá? Então, não implicando na abertura de novas vias. Desdobro, eu vou dividir o terreno, mas eu não vou fazer aberturas de novas vias, logradouros, ruas, e nem prolongamento das vias já existentes. No desdobro, eu só divido o terreno, ele já está de frente para a rua, tá? Então, isso chama desdobro. Nós temos desdobro e desmembramento, são situações diferentes. Quando eu falo de desdobro, é a divisão de terreno oriundo de parcelamento aprovado, regularizado, inscrito no cartório competente de imóveis, com frente oficial para a rua, tá? Então, desdobro. Implicando, na verdade, sempre que eu tenho a obrigação de implicar, criar novas vias, eu deixo de lado desdobro, estou pensando em outra situação. No caso de aprovação do desdobro, de lote, vinculado ao projeto de edificação, a aprovação será simultânea, atendendo tanto a legislação pertinente quanto os dispositivos municipais também. Olha só aqui, ó, deixa eu mostrar para você, fica mais fácil, eu gosto sempre de mostrar. O professor separou um mapinha aqui, fica comigo aqui, vamos lá. Olha só, você vai entender melhor, ó. Cadê o mapinha? Aqui, ó. Pronto, tá aparecendo para você, ó. Essa é a situação fática, tá? Situação fática, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é o desdobro. Por que desdobro? Tá vendo que já tem a rua oficial aqui, ó? Então eu posso dividir o meu terreno em vários terrenos, nessa situação 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou fazendo desdobro, porque eu não vou criar uma rua, eu não vou criar um logradouro, vias públicas aqui, ó. Ou seja, só vou dividir o terreno que já bate de frente com a rua. Então é um grande exemplo, ó.
situação atual, tá vendo? A situação pretendida, ó. Então, ou seja, tem um terreno, vou dividir em 3, vai ficar em frente à via oficial, à rua oficial. Isso aqui é o desdobro de lote com definição existente, ó. Tá aparecendo para você, tá vendo? E a situação pretendida também, ó. Vou voltar aqui. Então, eu tenho a área aqui, ó. Essa área atual. A área pretendida. Vou dividir uma matrícula em 3. Tá vendo? Simples, né? Legal. Então, essa é sempre a área atual e a área pretendida. Quando eu falo de etapas de implementação de desdobro, eu preciso da emissão do alvará de desdobro. Emissão do alvará de desdobro, anote aí. Quais são as etapas para fazer o desdobro, professor Júlio? Então, emissão do alvará de desdobro, de lote, para fins de registro. Apresentação do registro do desdobro de lotes pelo interessado, ok? E aí tem as chamadas fases de análise, né? Para fazer o desdobro, tem a fase de análise, a aprovação. A aprovação ela consiste na análise do projeto de desdobro, verificando de fato se o mesmo atende à legislação pertinente e, caso for necessário, serão feitas consultas a órgãos, né? E o projeto, gente, deve considerar também, isso é importante, anota aí, tá? O projeto que o engenheiro, arquiteto vai fazer, começou a chover, gente, deverá, de fato, considerar, sim, o zoneamento, a vedação existente nos corpos de água, né? Melhoramentos também viários, eu posso colocar no projeto, e eu sempre para aprovação, então eu preciso pensar no zoneamento, 2, vegetação existente, 3, corpos de água, 4, melhoramentos viários. E estando em ordem, né, o projeto será expedido ao alvará de desdobro de lote, tá? Nós temos, quando nós vamos estudar desdobro, desmembramento, nós temos que conhecer as ações vigentes. E aí é importante, gente, conhecer o quê? Primeiro, a legislação vigente, que é a lei 6.766 de 79. Essa lei é importante para nós, hein? Depois é importante conhecer a lei também, 9.785 de 99, a lei 9.413 de 81 e a lei 13.885 de 2004. Então, professor, eu preciso estudar desdobro, entender tudo, esgotar o assunto. Então, nós temos que compreender, entender a lei federal 6.766 de 79, lei federal 9.785 de 99, lei 9.413 de 81 e a lei 13.885 de 2004. Observação importante para análise, no caso desdobro de lote, se restringe aos pedidos vinculados à aprovação ou não regularização de edificações de competência da Secretaria de Licenciamento, conforme os usos previstos no decreto 48.379, em áreas localizadas nas zonas especiais de interesse social, tá? Então isso é importante também, e de interesse social a gente precisa tomar cuidado, senão a gente não consegue aprovação. Os demais casos de desdobro de lote, gente, são analisados e aprovados pelas subprefeituras ou a quem ela delegue. Quando a prefeitura é menor, uma autarquia, se delegou, o próprio departamento, então cada região tem o seu regramento. A lista, gente, de documentos necessários para aprovação de desdobro em lote são várias, tá? Eu fiz aqui um resumo do que é usado na prática, no dia a dia. Então eu quero que você anote aí. Vamos juntos? Presta atenção aqui. Então, para aprovação de desdobro de lote, eu preciso a lista de documentos necessários, tá? Primeiro, o requerimento padronizado assinado pelo requerente. Eu preciso desse requerimento padronizado, que é padrão, assinado pelo requerente e retirar junto à prefeitura. Normalmente no site da prefeitura eu já tenho isso. Algumas não, mas fornece o modelo. Preciso também do título de propriedade da área registrada no cartório, a certidão de propriedade, né? É a única que faz prova do título, então a certidão de propriedade. Caso o lote não pertença a arruamento, né? Loteamento aprovado, eu também vou apresentar a certidão de matrícula ou transcrição aquisitiva da área utilizada como movimentos
desde 79, essa é a regra normalmente. A cópia do IPTU ou do INCRA, também é um documento obrigatório, então anote aí o quarto documento obrigatório, a cópia do IPTU ou do INCRA, do atual exercício ou certidão de dados cadastrais atualizada, a certidão negativa dos tributos, atualizada até o último exercício, IPTU ou INCRA. Eu preciso também de documentos do autor e responsável pelo projeto, e aí claro, né, o CREA, a ART, o CCM. Eu preciso do parecer técnico fornecido pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente, no caso de área estar localizada em local total ou parcialmente, no perímetro de proteção às mananciais hídricas, somente nesse caso, tá? O contrato social da interessada, quando é pessoa jurídica, indicando o correspondente habilitado pelo representante instituído com documento na SUGESP. Escritura primitiva, no caso de terreno pertencer a loteamento, arruamento aprovado em zonas, né? Comprovante também da regularidade das construções. Quando eu falo desse comprovante da regularidade das construções, eu preciso trazer dentro desse conjunto de documentos a planta aprovada, o habite, planta de conservação, planta de regularização, certificação de regularidade com planta visitada, né, pela administração regional, a planta de desdobro em 5 vias, tá? 5 vias sempre, na escala de 1 por 100, né, e 1 por 200. Isso também muda muito, então são informações que a gente sempre precisa confirmar naquele município, mas é a regra do jogo, tá? Indicação das linhas norte e sul, né, na escala gráfica, ou seja, não é fazer de qualquer jeito, tem que seguir o regulamento ABNT e topográfico também, né? Então por isso tem que ser alguém que já conheça, que vai fazer a topografia, a planta e o mineral descritivo, mas já tem a prática no loteamento, porque existem alguns requisitos, se você não tiver dentro dessa planta e mineral descritivo, você não consegue fazer isso, né? Apresentação de curvas de nível também, de metro em metro, demarcação dos córregos, nascentes, lagoas, várzeas e demais linhas de drenagem, locação de postes, árvores, boca do lobo, fiação, mobiliários urbanos existentes em frente ao imóvel, vias de acesso, então tudo isso precisa aparecer dentro desse regramento, tá? Isso é importante, isso é obrigatório para que eu tenha a documentação completa. Quando eu falo dessa situação, para que serve o desdobro? Então, o desdobro é a divisão física, de fato, de um lote urbano, imóvel dotado de infraestrutura básica, em 2 ou mais lotes menores, respeitada a legislação municipal, e o desdobramento é a divisão física de uma gleba rural ou urbana, que traz aí a porção de terras que não possui infraestrutura básica em 2 ou mais glebas menores. Então, esse é o regramento. Quando eu falo de desdobro, é um assunto muito importante. O professor fez um documento para o cartório de Pouso Alegre, fui contratado para fazer uma especificação, né? Fazer uma especificação para explicar para as pessoas o que é desdobro. E acho que ficou bem didático. Então, no momento, trazendo, né, para um cenário mais simplificado, o desdobro, gente, é a divisão física de um lote urbano. Eu acho que acabou. Não dá para fazer confusão quando a gente explica assim. Desdobro é a divisão física de um lote urbano. Fica mais fácil de entender, de compreender, para a gente não fazer confusão, né? O imóvel, ele é dotado de infraestrutura básica, em 2 ou mais lotes menores, respeitando a legislação municipal. E o desdobramento, que eu tinha falado desdobramento, é a divisão física, né, de uma gleba rural ou urbana, porção de terras que não possui a infraestrutura básica. E aí eu faço o quê? Em 2 ou mais glebas menores. Esse é o meu objetivo quando eu trabalho com desdobro. Que posteriormente se tornarão imóveis com matrículas autônomas. Eu estou pensando lá na frente. Cada imóvel vai ter a sua matrícula autônoma. Estou dividindo o bolo, né? Desdobro é diferente de unificação. A unificação eu estou fazendo a junção. Então eu vou pegar 2 livros, né? Eu vou fazer uma matrícula só. Unificação. 2 matrículas, 3 matrículas eu transformo numa só. Isso é muito comum no Brasil. Nós prestamos esse serviço de desdobro ou unificação. Dá para fazer de forma administrativa e, em alguns casos, eu posso fazer de forma judicial. E eu posso fazer isso dentro do uso capião. Eu já expliquei aqui que o uso capião, nós podemos fazer... O uso capião muita gente acha que é algo de invasor, né? Não tem nada a ver. Construtor, investidor, utiliza o uso capião todo dia. Incorporador... Eu posso, através do uso capião, desmembrar uma área e unificar uma área.
Porque o uso capião é a forma originária. Então, quando travou e não consegui resolver, eu uso esse instituto uso capião para fazer isso, para atingir o que eu quero. Desdobro é a divisão física. A unificação, na verdade, é a junção de dois ou mais imóveis de matrículas distintas que se tornem um único imóvel. Então, eu posso fazer isso de forma administrativa ou posso fazer isso dentro de um uso capião. Já expliquei algumas vezes aqui em algumas aulas também. Isso é importante. Quando eu falo de documentos, então a lista simplificada para ficar mais fácil, guarde aí, desdobro de imóvel urbano. No mínimo, eu vou precisar do requerimento de averbação assinado pelos proprietários, planta do desdobro assinada pelos proprietários responsável técnico com firma reconhecida, hein? Memorial descritivo dos lotes assinados pelos proprietários responsável técnico com firma reconhecida também. E aí vem o conjunto de documentos, ART, RRT, TRT, né? Eu sei que é cheio de ART, RRT e TRT, assinado pelo proprietário responsável com firma reconhecida também. Não podemos esquecer que se o imóvel urbano, eu preciso juntar então a certidão municipal ou o espelho do IPTU, né? O BICE, alguns municípios nós podemos falar assim, mas é o espelho do IPTU. O espelho do IPTU é aquele carnezinho que vem com todas as informações, contendo inclusive o número de cadastro do município. E contendo também o valor fiscal, né, que é o valor venal do IPTU. Não posso esquecer que eu preciso da declaração do valor real ou de mercado de cada imóvel. Se o valor fiscal do imóvel estiver flagrante discordância com a realidade, posso fazer uma avaliação, posso juntar essa avaliação. E a ausência do município com o desdobro e a certidão do município, que não há necessidade de execução de obras, né, de melhoramentos também. Tá? Então isso também eu consigo essa declaração pronta. Em relação ao desdobramento, né, de imóvel rural, eu preciso do requerimento de averbação assinado pelos proprietários, planta do desmembramento assinado pelos proprietários responsável técnico, com firma reconhecida, memorial descritivo das glebas assinado pelos proprietários responsável técnico, com firmas reconhecidas, e aí o jogo é o mesmo, ART, RRT, TRT, assinada pelo proprietário responsável técnico, com firmas reconhecidas. O último, o CECIR, né? CECIR, que eu não falo de imóvel rural, CECIR e CAR são os documentos básicos, né? O CECIR quitado, o CND, que é a certidão negativa de ITR, do imposto rural, no prazo de validade, o CAR e o DIAT, contém o valor fiscal do imóvel para fins de ITR também. No imóvel rural, eu ainda preciso da certificação do INCRA, para imóvel rural, maior de 100 hectares só, tudo fácil, pela internet eu consigo, e a declaração do valor real ou de mercado de cada imóvel. Se o valor fiscal do imóvel estiver em flagrante discordância com a realidade do mercado, também vale a mesma regra. Observação importante, o desdobramento do imóvel urbano não está incluso, né, dentro desses documentos. Pode sim o município exigir mais documentos, outras certidões, tá? É um procedimento considerado um procedimento especial de loteamento, do mesmo loteamento previsto no artigo 18 da Lei 6.766 de 79, tá? Para a unificação de área, eu preciso o quê? Para a unificação de área urbana e área rural, eu preciso também do requerimento de averbação, assinado pelos proprietários, a mesma regra, hein? A planta unificando as áreas, as duas matrículas, né? A planta de unificação, como é conhecida, assinada pelos proprietários responsável técnico também, com firma reconhecida. Memorial descritivo da unificação assinado pelos proprietários responsável técnico também com firma reconhecida. O conjunto de novo, né, ART, RRT e TRT, assinado pelo proprietário responsável técnico com firmas reconhecidas. E se o imóvel urbano, certidão municipal, o espelho de IPTU. Lembrando que contém o número do cadastro contribuinte também. Se tiver alguma situação em relação ao valor fiscal, avaliação de novo, que vai suprir para tentar corrigir isso. Certidão municipal, eu preciso. Se o imóvel for rural, eu também vou usar CECIR, CAR, são aqueles documentos básicos também para conseguir fazer, tá? Então, é o básico, hein? É importante também apresentar em alguns casos, não todos, mas em alguns casos, documentos de identificação dos proprietários, ou seja, de qualificação que pode ser cópia do RG, CPF, declaração de município também, tá? Então, é importante certidão de nascimento, se for solteiro, certidão do registro de pacto expedida pelo cartório de imóveis, do domicílio dos proprietários casados, então isso é solicitado. Eu peço a sua atenção porque, gente, os projetos de desdobro e desmembramento, e também fusão, tá? Outro nome que nós não podemos deixar de mencionar aqui na nossa aula. Desdobro, desmembramento e fusão devem seguir as medidas experimentais, de fato constantes na matrícula. E caso, né, inovem ou alterem as medidas
perimetrais, deverá ser promovida a prévia retificação. Ou seja, se tem uma diferença, sobreposição de matrícula, algum erro na matrícula que não bate com a planta, eu vou ter que fazer a retificação da descrição dos imóveis antes, pelo procedimento de retificação da área previsto na Lei 6.573, artigo 213, tá? Então isso é importante. Quero lembrar a todos também que todos os documentos podem ser apresentados em formato eletrônico, assinados digitalmente, isso é um grande avanço, né? Então isso é importante. Em relação a emolumentos e taxas de fiscalização do Poder Judiciário, isso é a tabela, né, gente? É a tabela, tem lá a prenotação, a verbação, é uma tabela que muda todo ano, tem a sua atualização, então não adianta a gente falar em valor, porque a gente sempre vai ter que conferir nessa tabela. A lista detalhada de documentos necessários, o requerimento aparece no 820 e 928, né? Então aparece lá. No caso de condomínio geral, entre os mesmos condôminos, né? Em geral, em várias glebas conjuntas para a fusão das matrículas, unificação, admite-se o requerimento formulário 1, o mesmo requerimento que nós usamos para tudo, é o requerimento padrão. Então isso é importante também. Dentro desse estudo aqui, o que eu quero trazer para você? É muito interessante trabalhar com desdobro, unificação, pela simplicidade, a rapidez. Então isso ajuda muito, né, para que você possa encantar o seu cliente, porque é um trabalho gostoso de fazer, né? Ele é mais burocrático que outra coisa. Voltando aqui, nós falamos do desdobro, né, mas eu quero falar muito sobre o conceito desmembramento, que é objeto de muita confusão. Desmembramento de terreno ou imóvel é um direito previsto na Lei 6766, em que a prefeitura de cada município concede ao proprietário, com ele, né, a propriedade pode ser dividida em duas ou mais frações que tenham aproveitamento do sistema viário. Então, aproveitou o sistema viário, estou falando de desdobro, tá? Desdobro, desmembramento, tanto faz. Se não aproveitou, já estou falando de loteamento, já existem outras características importantes, nós vamos falar sobre isso. Eu vou pegar um terreno de grande extensão e vou fazer com que esse terreno vire vários terrenos menores. Essa é a ideia, né? É isso que eu faço quando sou contratado para prestar esse serviço. Só que isso vai ficar regularizado junto ao cartório. Se você perguntar para o professor Júlio, mas para que serve o desmembramento? É importante, né? Possuir um terreno grande e decidiu construir sua casa e uma casa no fundo. Então, existe o desdobro. Unificação de área, eu tenho duas matrículas menores, faço uma só. Então, é interessante porque eu consigo dividir ou somar imóveis, transformando num só. Esse é o objetivo, tá? Uma dúvida aqui que o Elandro perguntou, professor Júlio, em caso de herança, o desmembramento é útil? Olha, um exemplo que eu dou, algumas pessoas preferem, em vez de vender o imóvel, repartir o dinheiro, né? Dividir a propriedade, distribuir o espaço proporcional aos herdeiros. Eu já vi muito aqui no escritório. Mas o desdobro, na verdade, é mais um nicho de mercado. Eu tenho uma grande área, um grande terreno urbano rural, eu transformo em terrenos menores para poder vender com mais facilidade, né? No âmbito do direito hereditário, isso pode até acontecer. Um acordo, então um grande terreno, 3 irmãos dividem esse terreno em 3, pode acontecer. Acontece sim. Não é tão comum, mas acontece sim. O Eliel está perguntando, professor Júlio, quando é possível fazer desmembramento? Para ter certeza que é desmembramento, pode ocorrer de fato. Você precisa primeiramente verificar na prefeitura da sua cidade o tamanho mínimo do lote na região, né, para ter certeza que é desmembramento. Porque vale lembrar que esse processo só pode ser solicitado em áreas que já possuam acesso às vias existentes, né? Ou seja, já vou usufruir da mesma parte do sistema viário, logradouros. Então eu preciso confirmar essa informação sempre na prefeitura. Caso, né, esses fatores não sejam presentes, você deverá iniciar a execução da obra de urbanização. E é um elemento de condição fundamental para que o desmembramento possa acontecer, tá? A Gabriela está perguntando aqui, como é feito o desdobramento na prática, professor Júlio? Então vamos lá. Primeiramente você vai verificar os requisitos exigidos pela prefeitura. Batendo os requisitos, o proprietário precisa abrir uma solicitação de parcelamento do solo e para isso é necessário apresentar vários documentos que nós já falamos aqui. Requerimento assinado pelo dono, né? O proprietário que consta na matrícula vai fazer um requerimento, a certidão atualizada do imóvel, levantamento topográfico, demonstrando o desmembramento, a certidão negativa de tributos municipais, comprovação do pagamento de taxa, apresentação de todos os documentos do cartório. Então, eu faço o pedido com esses documentos anexos para conseguir. A Geise pergunta aqui, professor Júlio, desmembramento e loteamento, quais são as diferenças de verdade?
Vamos lá, para ficar didático, em geral, muitas pessoas confundem, né, os conceitos de desmembramento e loteamento. O segundo, ele serve para a criação de um novo sistema. O loteamento eu vou criar ruas, logradouros, e o primeiro não, vou aproveitar tudo que já existe. Por isso é mais fácil e o custo é menor fazer desmembramento, tá? Mas a diferença é que eu aproveito o sistema viário, o outro não. Loteamento eu não aproveito, desmembramento eu aproveito. Vantagem de desmembramento, professor Júlio. É um processo mais vantajoso em várias situações, né? Porque eu consigo reduzir o IPTU, eu consigo, muitas vezes, diminuir o tamanho do terreno, eu consigo vender com mais facilidade. Então tem grandes situações vantajosas, né? O Elias pergunta, professor Júlio, no desmembramento no caso de locação, vale lembrar que o responsável pelo pagamento do IPTU é o proprietário. Verdade. Caso o inquilino não cumpra, a lei cobrará do locador, né, esse valor, né, independente da questão do IPTU. E a locação é a opção para gerar renda também. Portanto, o desmembramento, eu já fiz aqui desmembramento, onde o cliente, de uma matrícula, ele fez locação. Então, podemos pensar em locação também. Professor Júlio, quanto custa hoje para fazer o desmembramento? Vamos lá, vou fazer um cálculo aqui, vamos usar a caneta aqui. Vou calcular aqui, ó, desmembramento depende de vários fatores, né? Tamanho do terreno, cidade que está a propriedade, tipo de área, se é urbano ou rural. São 3 perguntas que a gente tem que identificar. Qual que é o tamanho do terreno? Qual que é a cidade, o local, as regras municipais? Tipo de área, urbano ou rural? Legal. Aí sim dá para a gente entender mais ou menos quanto a gente vai gastar. A contratação de um topógrafo ela é obrigatória, topógrafo, engenheiro, porque ele vai ter que realizar um levantamento topográfico, e vai ter que fazer o pagamento das taxas obrigatórias na prefeitura e no cartório de imóveis. Então, por exemplo, né, um imóvel de 5 mil metros quadrados numa cidade, vou chutar, tá? Vai custar em torno de 5 mil reais, conforme o site do município. Então, o custo é muito menor que você fazer um loteamento, né? Isso é fato. O Ismael está perguntando, professor Júlio, o que é desdobro de IPTU? O desdobro de IPTU, você está dividindo IPTU, né? O desdobro do lote nada mais é que a divisão de um determinado terreno em 2. Então, com a devida autorização da prefeitura, você divide também o tributo. São tributos proporcionais ao tamanho da área, cada um paga o seu. Uma pergunta aqui. Desdobro de terreno, é isso, o Hélio também está perguntando. Desdobro de terreno é a mesma coisa? É a mesma coisa. Desdobro de lote e terreno é a mesma coisa. É a divisão do terreno regularizado e inscrito no cartório de imóveis. É isso mesmo. É uma espécie de parcelamento do solo. Gênio, parcelamento do solo, tem vários. Parcelamento do solo, desdobro é uma delas. É uma divisão de um único lote, né? Professor Júlio, por que as pessoas fazem o desdobro do terreno? Construtora, né? Construtora é um processo simplificado de busca, de compra de terras, e fazem isso com interesse de mercado. Normalmente reduzir custos, né? Aumentando a produtividade também. Professor Júlio, a única vantagem do desdobro seria a economia? Não. Na verdade, nós temos várias vantagens. Quando você faz o desdobro de uma grande área, tem a economia do IPTU, concordo. É cobrado de acordo com o tamanho do imóvel. Mas também é mais fácil de vender, a possibilidade de locação, porque está dividido, construção de outro imóvel, a facilidade da venda. Então, tem vários pontos importantes, né? Qual seria o caminho passo a passo? O Rubens está perguntando aqui, advogado de Santo Antônio da Paraíba. Primeiro passo é verificar, juntamente com a prefeitura, o tamanho mínimo do lote permitido na região e se ele atende, né, os padrões exigidos pelo município. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, você tem a permissão da prefeitura, já entende como funciona ali no município, deverá ser contratado, por isso é uma equipe multidisciplinar, tem que ter um engenheiro ou topógrafo, né, um profissional habilitado pelo CAL. CAL é o Conselho Regional de Arquitetura, ou CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E aí, de fato, contratando esse segundo profissional, ele vai medir, avaliar o terreno e a partir dessa avaliação vai criar a planta e o memorial descritivo. O terceiro passo é ingressar com o requerimento solicitado na prefeitura, perante a prefeitura do município. Então seria o passo. E o quarto e último passo, com o projeto aprovado em mãos, né, é preciso levar no cartório de imóveis para fazer o registro, a efetivação do desdobro. A matrícula inicial será cancelada, a inicial, a mãe, né? Cancela a mãe e vai abrir várias matrículas. Serão abertas 2 ou mais matrículas, né? Em regra.
O Nilson está falando que faz confusão, gleba, lote e desdobro. Todo mundo faz, né, Nilson? Todo mundo faz. A construção de um terreno, a gente usa esses termos, né? Mas todo mundo faz essa confusão, fique tranquilo. Mas é fácil, né? Loteamento, você está envolvendo o quê? Criar ruas, sistema viário, desdobro não, tá? Unificação, eu estou unindo duas matrículas, então é bem diferente. Legal. Bacana, hein? Essa aula importante. Legal, muito obrigado. Parabéns a você que está fazendo a pós de regularização de imóveis, uma pós diferente, uma pós que, de fato, a intenção é mudar a tua vida, tá bom? Mandar um abraço aqui para todo mundo que está assistindo ao vivo. Eu agradeço a todos, muito obrigado. A Suzane fez uma pergunta aqui também para o professor Júlio. Solicitar uso capião de 100% domínio, bem próprio, dentro da ação de uso capião tabular, por vício registral, fraude, dentro da ação de uso capião tabular por vício, você pode fazer. Na verdade, o uso capião de vício registral é muito comum no Brasil. Eu quero criar uma matrícula nova, então posso fazer isso. E existe o uso capião de coisa própria. Eu já tenho uma porcentagem no meu nome, 90%, mas eu quero atingir a totalidade. É possível sim, Suzane. É possível sim. Agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima aula, hein, gente? Mais uma aula então da pós-graduação em regularização de imóveis. Fiquem com Deus.